Bênção. Irmãos, no domingo passado nós começamos, em poucos minutos, uma ênfase baseada no Salmo 100. E eu não quero completar, eu quero reviver essa fala e eu quero fechá-la. Então, se você puder abrir a sua Bíblia ou o seu app, no Salmo 100, nós encontramos aqui um texto rico sobre celebração, gratidão ao nosso Deus. Quando pensamos nesse mês de setembro, nós pensamos em um testemunho, como ênfase da espiritualidade saudável. E dentro do que já vivemos de janeiro até aqui, e do que ainda viveremos em outubro, novembro, dezembro, essa ênfase do testemunho retrata o que nós temos vivido, o que nós temos visto, ouvido, pensado, como temos formulado a nossa vivência. E o Salmo 100 estabelece essa referência de gratidão e de louvor. Diz assim o Salmo 100. A gente pode usar de forma direta ao meio do século 21, conforme está proposto para nós. Você pode ler comigo esses versículos aí. Juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Quando Deus me deu esse texto para a gente comemorar junto o 40º aniversário de organização dessa igreja, no domingo passado, Deus colocou 3 ênfases no meu coração. A primeira ênfase está no próprio tema, que é um pouco longo, que ele conclama a igreja da Orla, aniversariante, a testemunhar. E nessa proposta, testemunhar quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele ainda fará. E a primeira questão que envolve este tema é a questão da gratidão. Porque quando a gente pensa em testemunhar quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer, nós temos a gratidão como referência, como conteúdo da nossa participação, do que precisamos dizer para Deus. Quando a gente olha o Salmo, a gente percebe a classificação do salmista no que tange a esse conteúdo, a gratidão, a exaltação, o louvor, a adoração a Deus. E o conteúdo está baseado na experiência que ele viveu, na experiência que ele está vivendo ao compor este salmo. E essa experiência denota a ação de Deus, poder de Deus, graça de Deus, intervenção de Deus sobre a sua história. Qual é o conteúdo então? Esse conteúdo de gratidão faz uma leitura do que Deus fez ontem, do que Deus fez hoje, do que Deus fez 40 anos atrás, do que Deus está fazendo além de mim, agora que estou vendo aqui, lá do outro lado da rua, lá do outro lado da ponte, lá em outros estados desse Brasil, lá em outros continentes. O olhar do salmista é um olhar que todos os habitantes da terra, eles todos, são convidados a adorar, a celebrar o Senhor, porque todos têm conteúdo de gratidão, ou deveriam ter conteúdo de gratidão. O conteúdo de gratidão, ele não está ligado ao senso da gratidão, no primeiro momento. O conteúdo da gratidão está ligado ao que Deus está fazendo e o que deveria ser elemento para a nossa gratidão. Deus está fazendo agora, aqui. O que Deus está fazendo agora em outros lugares do mundo são conteúdos de gratidão. Se eu aproveito, reconheço o que Deus está fazendo e me aproprio desses conteúdos para poder expressar a gratidão a Deus, é uma coisa.
Mas se eu sou alcançado pela bênção de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, e eu tenho esses conteúdos, mas eu não utilizo, problema meu. Então a grande questão é, quando eu olho para a história da Igreja da Orla pelos 40 anos, quando eu olho para a minha história, quando você pode olhar para a sua história, quantos conteúdos nós temos de gratidão? Pelo ordinário, o dia a dia, o comum, e pelo extraordinário, por coisas tão grandes, tão maravilhosas que Deus fez. Você já deve ter passado por muitos momentos na sua vida em que você viu a sua vida por um fiozinho, um processo bem limítrofe, em que você conseguiu passar, mas quase não deu. E nesse momento em que você percebe bem perto o seu limite de vida, você carrega durante um tempo o impacto disso sobre você. Puxa, eu poderia ter morrido naquele acidente, eu poderia ter vivido tal coisa, tal situação poderia ter dado aquele dia, mas isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque Deus esteve presente sobre nós. Nós vivemos, ao longo da nossa história, muitas circunstâncias que não estão ligadas à referência de morte, mas às vezes de provisões, momentos difíceis que passamos e encontramos resposta de Deus provendo sobre nós em momentos específicos. Não tinha como viver uma resposta e Deus fez o impossível sobre a nossa vida e a nossa história naquele momento. Conteúdos que retratam a ação não apenas de Deus cumprir os seus milagres sobre nós, as suas provisões sobre nós, mas de nos dar sabedoria, nos dar discernimento, de percebermos algumas coisas e de agirmos conforme Deus está direcionando, de pararmos e dizermos, não, eu não vou agora, ou não vou para esse lugar, ou eu vou para tal lugar agora, e percebermos que aquele aspecto não era instinto, era o Espírito Santo de Deus trazendo orientação sobre a nossa vida, o caminho de ir pela direita ou esquerda, para objetivar chegar a um determinado lugar, e de repente, a gente nessa escolha, concebe o agir de Deus, o poder de Deus, nos livrando de situações adversas e mantendo o seu poder sobre nós. De receber uma ligação ou de fazer uma ligação, de receber uma visita ou de fazer uma visita, de poder comprar um presente ou receber um presente. Essas movimentações que não são nossas, que são do Espírito de Deus em nós e que criam impacto sobre nós, porque eles são testificadores. Eu não tinha o propósito de vir à sua casa, eu não tinha o propósito de estar com você, mas Deus nos permitiu estar aqui, Deus nos permitiu conversar hoje, Deus nos permitiu viver essa realidade. Nós conseguimos ver que antes de nós, antes da nossa vontade, Deus já estava presente para que aquilo acontecesse. Então isso formula conteúdo de gratidão, porque Deus agiu, Deus nos abençoou, Deus a partir de nós abençoou o outro, e esse aspecto traz sobre a nossa história importantes movimentos de Deus e na nossa espiritualidade. Então conteúdo todos têm. Por isso que no primeiro versículo o salmista ele conclama a todos a essa expressão, e ele diz assim no primeiro versículo: celebrai com júbilo ao Senhor, cantai com muita alegria ao Senhor, louvai com todo o seu fôlego ao Senhor, todos os habitantes da terra. Por que cantar com júbilo? Por que expressar com toda a força o louvor a Deus? Porque não é comum o que nós estamos vivendo, não é comum o que Deus faz por nós, a importância que nós temos sobre Deus, não é comum as manifestações ao longo da nossa história, porque nós não perfazemos apenas um dia sobre o outro, nós vemos dia a dia o poder dele sobre a nossa vida, a nossa história. Então, o que temos? Manifestar com alegria o todo que Deus tem feito. Não é apenas uma parte do dia, uma parte da nossa história, uma parte das nossas experiências, mas é o todo, é o que Deus faz,
é o que Deus já fez e é o que Deus ainda fará. Por isso, nós precisamos testemunhar, e o nosso testemunho precisa ser efetivo, reconhecendo isso em nós, que Deus está fazendo, o que Deus está nos permitindo viver, e falar para outros: olha, eu tive uma experiência com Deus tremenda essa noite. Olha, eu tive uma experiência nesta manhã com Deus. Eu vivi algo especial. Recentemente, uma pessoa, ela estava passando de carro e ela foi fechada por um caminhão e quase que ela acerta o poste. Conseguiu frear bruscamente, segurar o carro, mas a pessoa, com muita maldade no coração, fechou ela para poder ver alguma coisa acontecer de diferente no dia daquela pessoa, naquele caminhão. E aí ela disse: nossa, quase que eu bati o carro. Se eu não segurasse no freio, se eu não segurasse a direção, se eu não fizesse milimetricamente o que precisava ser feito, eu teria batido o carro. E aí eu segurei no ombro dela e disse: você percebe que aconteceu o quê? E aí ele disse assim, que aquela pessoa tinha muita maldade no coração para fazer aquilo que fez comigo. E você percebe mais o quê? A minha competência de segurar bem o carro e administrar bem para não colidir. E você percebe o que mais? Que algumas pessoas que viram aquilo ficaram insatisfeitas com aquele motorista do caminhão, ficaram indignadas com aquele motorista do caminhão. E você percebe mais o quê? Que o carro é muito bom para frear daquele jeito. Eu desisti de fazer mais aguçamento sobre ele, porque não dava para sair ali, talvez, o que precisava sair. E eu disse para ele: você não percebe que Deus, antes do seu pé no freio, antes do bom carro que você tinha, antes da sua milimétrica capacidade de se administrar numa situação como essa, você não percebe que Deus está presente nisso? Não, é claro. Mas por que foi a última expressão? Ou talvez seria a última expressão. Por que não foi a primeira? Por que foi a sua capacidade? Por que foi o lançar da sorte na situação? De alguma forma, nós estamos muito desfocados de Deus. O nosso conteúdo no dia a dia é o eu. Eu sou capaz, eu posso, eu sou bom. O nosso conteúdo é o que nós temos, é o meu carro que é bom, o meu carro que é novo, é o meu carro que faz essas coisas. O conteúdo é a crítica ao outro, o que o outro tentou fazer, o mal que ele desejou para mim, mas não está no que é correto. Que antes dessas coisas materiais e visíveis que nós temos aqui, nós temos um mundo espiritual, a batalha desse mundo espiritual, as circunstâncias que vivemos desse mundo espiritual. Então nós precisamos perceber que esse Deus que administra tudo, que é Senhor da história, Ele precisa ser o primeiro a ser reconhecido em tudo que nós fazemos. Foi Deus, antes da capacidade do motorista, antes do bom desempenho do freio daquele veículo, antes de todas as coisas, Deus está. Se nós temos esta visão, o nosso conteúdo no dia a dia não tem como ser diferente de testemunhar Deus, porque eu estou vendo Deus presente, eu estou vendo Deus agindo, eu sou fruto dessa ação de Deus, eu vejo o outro como resposta e como fruto desse trajeto de Deus. Então eu preciso entender que o conteúdo presente, ele evoca adoração a Deus, celebração a Deus. Então, em alguns momentos, a gente para e a gente diz: nossa, muito obrigado, Deus, porque foi o Senhor. Mas em outros, nós validamos competências humanas ou elementos de sorte humana. Enquanto que deveríamos perceber Deus em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E o nosso conteúdo não ser só para nós, de perceber isso, mas de revelar para outros essa situação. Eu estava hoje compartilhando com meu filho, que tinha ido ao médico essa semana fazer o exame de vista para a habilitação, que está vencendo agora. Então, eu precisava fazer exame de vista, psicotécnico, pela categoria que eu tenho, toxicológico, que é a categoria que eu uso na direção do carro, exige essas coisas. E aí o médico falou:
fecha o olho tal e leia o que está ali. Na distância que se fica na sala do teste, as letras começam de maiores para médias e vai diminuindo, e até um ponto que parece uma formiguinha que está lá. Então, dentro disso, você tem os alinhamentos. Normalmente, o que se espera é que a pessoa chegue até a terceira, quarta linha. Existem 8. A gente nem considera aquela da formiguinha ou do mosquitinho lá, que é a 9ª. Então, ela pede, como todas as pessoas, para poder recitar as letras que estão ali. E aí foi fantástico conseguir recitar, ler todas. Fechei o outro olho, da mesma forma, tudo. Então, fechou. A médica disse o seguinte, de toda a experiência que eu tive, eu nunca tinha visto uma pessoa ler todas as linhas. E isso me fez proceder, quando você estava falando, olhar para trás e ver se o que você estava falando era leitura mesmo, se você só estava recitando. E eu tenho memória rápida nisso, né? Eu consigo fotografar, e eu realmente tinha memorizado logo quando eu olhei. Então, eu poderia ter dito várias vezes a mesma coisa, mas eu confesso que eu li letra por letra. E a grande questão é que na fala dela, ela olhar para trás e ver se realmente eu estava lendo ou não, fez com que ela percebesse que existem situações que vão um pouco além do que aquilo convencional. Até porque ela poderia ter dito, vai até esse ponto, quero saber se você pode. Mas ela não fez isso, ela falou, vai até onde você consegue. A grande questão é, a vida, em muitas circunstâncias, faz isso com a gente. Vai até onde você consegue. Estávamos falando agora há pouco sobre andar de moto. Uma coisa é você andar numa 125, numa cinquentinha, a outra é pegar uma 250, uma 450, uma 1.200 cilindradas, em que quanto mais potente a moto, ou às vezes até o carro, o seu desejo é usar mais a velocidade, é usar mais o motor, é ver até onde ela pode ir mais. E a grande questão é que isso traz sobre nós um desejo que é desenfreado, de tentar ultrapassar os nossos limites, de tentar ir além. E a grande questão é que isso não passa na fase de adolescente, início de juventude, isso às vezes se encaminha pela história como um todo, barbudões, cinquentões, sessentões, fazendo uso disso. De vez em quando você vê esses carros aí, um Corvette, uma Ferrari, uma Lamborghini, com coroas, entre aspas, porque era o sonho da vivência dele, ter um carro possante, motor, e ele está ali realizando um desejo, um sonho. E quando ele tiver oportunidade, ele vai dar o que precisa aquele motor. Ele vai fazer jus ao seu objetivo, que é a sua velocidade, é de poder viver um passeio esportivo, entre aspas. E a gente vai vendo que existem coisas que o tempo não apaga, eles se fortalecem. Os desafios que nós temos hoje, eles serão maiores no nosso amanhã, as nossas expectativas de hoje serão maiores no amanhã, o que eu quero viver e ter serão maiores amanhã, então os meus conteúdos, eles se transformarão, ampliarão a nossa vida. Mas qual é a questão? Nos desafios que nós temos, o que nós conseguimos enxergar? Nós enxergamos o que nos foi proposto. Se é para ver até aqui, eu vou ver até aqui. E o que eu vejo até ali? Eu vejo que todo mundo vê. Eu vejo, nossa, foi uma situação impossível que aconteceu. Todo mundo vê isso. Nossa, isso foi uma coisa rara de acontecer. Todo mundo vê isso. O que aconteceu ali foi algo único na vida. Isso aí as pessoas podem ver. Mas o que é que a gente deva continuar vendo? O que as outras pessoas não se motivam ou não se permitem seguir. Como seria se eu não tivesse feito o que Deus queria? Como seria se você não tivesse falado o que Deus queria?
Como seria se nós não tivéssemos ido aonde Deus desejava que fôssemos? A construção do conteúdo seria diferente por causa da minha tomada de decisão, por causa da sua tomada de decisão, por aquilo que nós fizemos, frente ao que Deus falou, que Deus desejou sobre nós. Então, toda vez que Deus fala e eu obedeço, o meu conteúdo está ligado a uma ação de Deus. Toda vez que Deus fala e eu não ouço ou não me submeto, está ligado a um conteúdo que eu construo com o meu formato de vida. E mesmo assim, misericórdia de Deus sendo alicerçada sobre o que eu vivo, sobre o que eu faço. A minha proposta nessa noite é que você tenha conteúdo além do que se espera, além da terceira linha, além da quarta linha. Vá até a oitava, se possível, a nona linha. As coisas pequenininhas. Pede a Deus olhos, visão, para que você enxergue e você possa testificar isso. Que as pessoas percebam que você vai além, porque é possível ir além, para poder exaltar a Deus, testemunhar quem Deus é. Porque toda vez que você chega e você anuncia o que Deus fez, você promove esperança no coração de quem está ouvindo. Toda vez que você testemunha uma experiência vivida com Deus, você dá a outra pessoa a possibilidade dela também viver experiências com Deus. Não foi assim que o servo de Abraão viveu quando foi buscar a esposa de Isaac, a Rebeca? Ele não chegou lá pedindo que da mesma forma que Deus se manifestava, e Deus cuidava, e Deus provia para o seu patrão, o Abraão, ele pediu que humildemente Deus também fizesse sobre ele, que abençoasse a ele, porque o testemunho do seu patrão, Abraão, retratava o valor na sua espiritualidade. E toda vez que nós testemunhamos a respeito desse Deus, nós revelamos o poder desse Deus sobre a nossa experiência. E as pessoas também podem ser alcançadas por isso. Então nós precisamos testemunhar o que Deus fez lá em 1984, ao início dessa igreja. Nós vamos testemunhar o que foi o ano 2000 sobre essa igreja. Nós vamos testemunhar o que foi o ano de 2010 dessa igreja. O que Deus fez ao longo desse tempo todo. O que Deus ainda está fazendo. E a olhar para frente e ver o que ainda fará. Ali tem um álbum que tem várias mensagens pequenas, bilhetes. Talvez poderíamos dizer retratos de oração, em que as pessoas colocaram numa cápsula do tempo, que num tempo apropriado nós tiramos e recolocamos uma outra, e estão ali expostos. Alguns colocaram seus nomes, e a gente estava conversando domingo sobre uma em especial. Desde quando eu conheci essa pessoa aqui na igreja, essa pessoa sempre diz isso. Ela sempre afirma a mesma coisa, e ela registrou a mesma coisa ali nessa cápsula do tempo, que foi feito lá atrás. E depois de tanto tempo, ele continua testemunhando que ele acredita a respeito de Deus. Sabe, quando nós temos essa fé segura, nós não só mantemos o domínio dela, mas nós levamos a outras pessoas também a terem isso. Porque no domingo a fala foi: essa pessoa fala tanto isso, que eu também me aproprio dessa visão. E sabe qual era a fala? De que nós pudéssemos ter um espaço grande para construir a nova igreja da Orla, aqui perto do Plano 100, numa área de 20 mil metros quadrados ali. Essa pessoa sonha isso desde o ano de 1900 e alguma coisa. Por quê? Porque o olhar dele, na visão dele, é que Deus separou um espaço para lá, para o crescimento da igreja. E quando eu peguei o álbum e vi isso, a pessoa estava perto de mim na hora, e a gente estava falando sobre isso, e ele passa. Então a gente já associa ele a essa questão. Assim como também uma expressão: se Deus permitir, eu vou estar lá. Quem está por perto, na empresa onde ele trabalha, todo mundo conhece, porque é identificável, tem nome e sobrenome essa expressão, é fato. E aí eu fico perguntando, qual é a nossa expressão que tem um nome e sobrenome? Que quando nós ouvimos assim, não, isso aí representa fulano, isso representa fulana,
na dinâmica da fé, porque é o conteúdo dela, ela fala isso, ela acredita nisso, ela espera isso. Qual é o nosso conteúdo? Existe uma frase que foi composta por Meister Eckhart, que ele diz: se a nossa oração diariamente fosse apenas: obrigado, Deus, estou agradecido, Senhor. O Senhor não imagina como o Senhor tem sido bom para mim. Se nós soubéssemos estabelecer essas frases, ou se nós não formulássemos frases, tivéssemos apenas uma palavra e fosse agradecido, eu estou agradecido pela minha vida, estou agradecido pelo meu dia, estou agradecido pelo meu casamento, estou agradecido pelos meus filhos, estou agradecido pela minha igreja, estou agradecido pelo meu trabalho, estou agradecido pela minha saúde. Ser agradecido, falar de gratidão, seria a oração que testificaria o que nós vivemos, o que nós cremos, o que nós estamos colhendo da nossa fé e o Deus que nós temos nos subordinado. É interessante isso. Se pudéssemos resumir todas as nossas orações em uma só, teríamos conteúdo, mesmo que numa palavra. Existe um livro famoso que foi editado no final de 1998, Como Ler um Livro. E esse livro, Como Ler um Livro, ele estabelece a importância de você, depois que ler um livro, ter a condição de resumir tudo, 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, em apenas uma palavra. E a visão do autor é: se eu sou capaz de chegar a essa condição, eu entendi todo o livro. Então é fato, se num trabalho de faculdade, graduação, ou pós, mestrado, doutorado, a gente tivesse que ler um livro e resumir apenas uma palavra, você se sentiria atraído a não ler o livro, a pegar talvez o tema, olhar rapidamente os capítulos e formular uma palavra. Mas é bem possível que você não chegasse ao valor da palavra cerne, que você só consegue chegar quando você lê todo o livro. Então, para muitas pessoas é fácil fazer leitura, enxergar o que é básico. Mas Deus nos propõe nessa noite ir além do que é o básico, alcançar além do que as pessoas alcançam, para que o nosso conteúdo não só seja perceptível Deus, mas a sua graça para conosco, o seu amor para conosco, as ações que derivam deste Deus para com a nossa vida, o quanto nós somos amados por esse Deus, o quanto Ele de forma específica e personalizada manifestou sobre nós. Então, Igreja da Orla, queridos irmãos, vamos testemunhar o que Deus é, vamos testemunhar o que Ele já fez, vamos testemunhar o que Ele ainda fará, tendo conteúdo de gratidão para falar as coisas que precisam ser ditas. Isso é de Deus, isso vem de Deus, isso mostra Deus conosco, que o nosso testemunho possa engrandecê-lo, honrá-lo em todo o tempo. Segunda questão que esse texto nos propõe, a partir do verso de número 2, o salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Se nós somos chamados a testemunhar quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele ainda fará, nós somos alcançados por uma proposta que é de motivação. A gratidão, ela ocorre de forma tão sistemática em nós, que nos motiva a viver em gratidão. A gratidão, ela pode ser apenas perceptiva conceitualmente, a gente diz o que é a gratidão.
ela pode ser passiva no processo. Nós podemos dizer que somos vistos ou que temos a percepção de que fomos beneficiados, que há alguma coisa acontecendo, e talvez até por isso a gente diga, né, que a gente foi alvo de uma ação bondosa ou benigna de Deus. Mas o terceiro aspecto, que é o mais importante, a gente não só consegue formular o conceito, ser passivo a receber coisas, mas ser ativo no processo de poder retribuir, de poder devolver, de poder agradecer. Obrigado, Deus. É diferente de você só perceber o que Deus fez e não reagir. E é diferente de você só ter conceito, só saber o que significa gratidão e não viver isso. Então, só saber não faz muito efeito. Saber, viver, mas não devolver, fica meio tolhido o processo. Nós precisamos reconhecer que a expressão ativa, ela cria motivação, porque nós percebemos, Deus fez isso por mim, para mim, Ele fez isso comigo. Eu me motivo porque percebo a forma serena, tão misericordiosa de Deus agir comigo, por mim, para mim. Então, a minha ação de gratidão, ela se torna ativa, porque eu movimento a Deus, eu vou até Deus, eu vou reconhecendo o que Deus faz. Então, a forma ativa da gratidão é dizer: obrigado, Senhor, estou agradecido, Senhor, a minha gratidão se multiplica, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por mim. É como, por exemplo, em casa, a sua esposa, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu esposo, lavar as vasilhas, e você vê isso como obrigação dele ou dela. Você vê que bom, alguém lavou as vasilhas na sua casa, isso é um fato, mas só lavou a vasilha. A outra coisa é você ver que lavou a vasilha, que ela precisava ser lavada, que precisa sempre ser lavada, e que isso é bom, isso ajuda na casa. A outra é você dizer: eu não posso deixar de falar para essa pessoa que ela me abençoou. E aí eu posso dizer: ó, Deus te usou para lavar essas vasilhas para me abençoar. Porque se você não lava, eu que ia lavar. Se nem você e nem eu lavássemos, seria um caos aqui dentro de casa. Eu sou agradecido a você por ter feito isso. Eu sou agradecido a Deus por usar você, por uma coisa tão simples que é lavar a vasilha. Porque se eu percebo as coisas simples, ordinárias, e tendo gratidão, eu vou perceber as coisas grandes, e eu vou testemunhar essas coisas, grandes e pequenas, para que as pessoas percebam que Deus está nelas. Deus está nas coisas grandes e Deus também está nas coisas pequenas. E Deus faz tudo isso por nós, porque Ele nos ama. Olha quanto Deus me ama, permitindo uma pessoa, usando uma pessoa para lavar a vasilha dentro de casa. Você consegue entender isso? Olha quanto Deus me ama, usando uma pessoa para preparar um café para mim. Olha quanto Deus me ama, no início desse culto, separando algumas pessoas para me dar um abraço. Olha o que Deus faz. Se a gente consegue perceber e agir dessa forma, a nossa ação ativa constrói uma motivação. Qual é a motivação? Olha o que está no versículo 4. Entrai pelas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo o seu nome. É entrar no templo, na presença de Deus, dizendo: eu percebi os detalhes do dia de hoje, eu percebi o que o Senhor fez por mim, eu percebi o quanto sou amado pelo Senhor, e não dá para ficar isso guardado aqui, só na minha percepção. Senhor, eu estou dizendo, porque isso está escancarado, o Senhor me ama muito, muito obrigado por me amar, o Senhor fez aquilo por mim, eu não merecia, muito obrigado, Senhor, e eu quero que as pessoas saibam o que é que o Senhor tem feito. Notificar: olha quem é o meu Deus, olha o que faz esse meu Deus.
render graças contínuas a Deus, louvor contínuo a Deus, são os feitos de Deus sobre a minha vida. Na minha leitura do coletivo, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha comunidade, sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre o meu país. É um sentimento de motivação, em que você está presente a dizer e a expressar o que Deus deva receber. A gratidão motiva você a não só contemplar o que Deus faz, mas a testemunhar e a validar isso para Ele. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Eu valido isso e eu sou motivado cada vez mais a expressar isso para Deus. Terceira questão está no versículo 5. A igreja da Orla e todos nós temos um chamado para testemunhar o que Deus é, o que Deus fez e o que Deus fará. E isso está ligado à gratidão, para podermos viver o sentimento de alegria em todos os instantes. Olha o que diz o versículo 5. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Qual é o sentimento presente quando nós lemos isso? Alegria, satisfação, plenitude. Deus não só cuidou de mim naquele momento difícil, Deus tem cuidado de mim e Deus vai continuar cuidando de mim para sempre. Quando eu percebo isso, eu dou graças ao Senhor porque eu percebo a grandeza dele sobre todas as coisas. E é interessante quando nós percebemos uma fala do nosso xará Daniel Defolé, que ele diz: a grande questão nossa, na nossa vida, é que o nosso descontentamento está normalmente naquilo que nos falta. Mas aquilo que nos falta procede normalmente da nossa falta de gratidão, do que nós temos. O meu descontentamento se dá por aquilo que eu quero e eu ainda não tenho. O meu descontentamento é que eu gostaria de viver uma realidade que eu ainda não vivi. E eu estou descontente porque eu não cheguei aonde eu queria chegar. E ele diz: eu não cheguei, eu não tive, eu não tenho, porque o que faria eu alcançar ou viver isso seria o reconhecimento de coisas lá de trás, como ser agradecido pelas coisas que eu tenho. Se eu sou agradecido pelas coisas que eu tenho, possivelmente eu consigo ir além e ter outras coisas. Mas se eu não consigo ser agradecido pelas coisas que eu tenho, se eu não consigo validar com gratidão as coisas que eu tenho vivido, eu não vou conseguir chegar a estar contente com nada na vida. Porque se o que eu já tenho não me faz diferença, não é aquilo que eu imagino que eu vou ter que vai fazer. Então a alegria não pode ser nas coisas materiais. Eu queria ter um carro tal, eu tenho um carro, não tem alegria. Eu queria ter um apartamento, a casa tal, não tenho alegria. Eu tenho um momento legal, eu tenho um momento de festa, eu tenho uma euforia, mas ela vai embora, porque é usado, vai ser usado. Aquilo vai passar, vai aparecer uma outra coisa melhor ainda. E eu preciso entender que se eu estiver focado nessas coisas, vai embora. Mas se eu sou grato, a partir do que eu tenho, o que eu vou viver, o que eu vou alcançar, eu vou ter oportunidade de ter o mesmo sentimento. Então, a alegria, ela é resultado de gratidão. E a Bíblia diz que se eu sou fiel no pouco, eu também vou conseguir ser fiel no muito. Mas se eu não sou fiel no pouco, eu nunca vou conseguir ser fiel no muito. Porque não é apenas a questão da proporcionalidade, o pouco para o muito. É a questão daquilo que envolve o valor da gratidão. Tanto no pouco, quanto no muito. Então, por isso, nós podemos perceber que alguns estudos
como Mark Travis, da Cornell University, nos Estados Unidos, em que ele fez um contingenciamento de pesquisa na própria universidade sobre pessoas que viviam mais felizes quando se sentiam mais agradecidas. Uma análise técnica sobre, por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor que gera bem-estar em nós, que gera alegria em nós, estava em efeito maior sobre pessoas que naquele dia da entrevista teve a oportunidade de reconhecer com gratidão uma coisa vivida, uma expressão de gratidão, comparado a um outro que naquele dia não agradeceu e não se via agradecido por nada. Essa pessoa que agradecia tinha mais motivação, tinha mais sentimento, tinha mais prazer, bem-estar do que o outro. E um trabalho que ele fez associado à Universidade de Harvard, ali em Boston, fez também um quantitativo um pouco maior, de uma análise de 30 dias, com várias pessoas, em que eles descobriram que a pessoa que tinha mais sentimento de gratidão não pegava resfriado tão fácil, não pegava as coisas normalmente como virose, porque o seu organismo, veja, o seu organismo se habilitava a ficar mais forte. Aí você diz, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem, nós somos um ser integrado. Corpo, alma, espírito, na tricotomia, nós somos mais do que isso, nós somos mente, nós somos emoções, nós somos sentimento, nós somos o aspecto físico, nós somos seres espirituais, isso está interligado. Quando você machuca o dedinho do seu pé, você vai ter um afetamento emocional com isso, você vai ficar um pouco triste, você não vai de repente se sentir motivado a ir a alguns lugares, isso vai afetar a sua vida, a sua história, claro que isso está interligado. Então nessa dinâmica de ser integral, nós temos afetamentos em áreas. Se a psicologia retrata isso, que é uma ciência mensurável, o que dizer da nossa espiritualidade, que as pessoas dizem ser tão subjetiva, em que nós, na nossa experiência, temos tido encontro pós encontro com Deus e maravilhados com Deus, vivemos. Se nós espremermos o Salmo 100, a gente vai ver que essa gratidão flui, gera, proporciona, amplifica sentimento de bem-estar na alma das pessoas. Uma pessoa agradecida, uma pessoa que louva, uma pessoa que adora, é uma pessoa que está muito feliz, está com um sentimento maravilhoso para com aquilo que ela está vivendo. Então, o que nós podemos extrair desse Salmo 100? Nós precisamos extrair conteúdo de vida com Deus, motivação a cada dia de perseverar, independente do que nós estivermos vivendo, sentimento de alegria, para com tudo, mesmo os momentos mais complicados. E o que isso gera? Esperança para nós. A gente consegue olhar para frente e dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque Deus não vai fazer, Ele já fez. Nós que ainda não chegamos ao ponto, ao momento, ao lugar, ao tempo de que Deus já fez, mas Ele já fez. Nós vamos chegar lá. E não é uma questão de tempo, é uma questão da minha condição para viver isso. Porque, imagina, eu coloquei aqui R$100 dentro dessa Bíblia. E se eu dissesse aqui, é seu, pode pegar. Você poderia ter esses R$100 agora, se você sair do seu lugar e viesse aqui. Você poderia pegar no final do culto, ou de repente você nunca pegaria esses R$100 porque você não acreditou que aqui pudesse ter os R$100. Não tem mesmo. Mas se tivesse, você consegue entender? O meu estado, a minha condição de crer, me faria ter, logo, ter a um tempo à frente, ou nunca ter.
porque a minha validação vai estar no meu movimento, no que eu vou fazer quando eu sei, quando eu tenho a proposta, quando eu tenho o desafio. Eu reajo em favor, eu vou em busca, eu deposito, eu tenho esperança, ou eu não faço nada disso? O Salmo 100 diz: quem vive com Deus tem sempre esperança. Ele não desiste, porque a sua perseverança está ligado nos conteúdos ordinários e extraordinários do dia a dia, está ligado nas motivações de dizer o que Deus é e faz, está numa alegria, no bem-estar, no contentamento incrível, porque Deus não só se apresenta em algum momento na minha vida, Ele está comigo, Ele é por mim. Então, independentemente do que eu passe, eu consigo olhar para frente e eu posso dizer: o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir, eu ainda vou chegar lá, ao tempo de Deus, na forma de Deus, mas com o meu movimento, eu aplicando, reagindo ao que Deus tem para mim. Então, nessa dinâmica, o que Deus tem para nós nesse tempo é que estejamos atentos e reativos a tudo o que Ele é, faz e ainda fará, porque é o mesmo Deus, ontem, hoje, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus não muda, mas a nossa concepção de Deus muda, a nossa disposição para com Deus muda, e a nossa dinâmica diante de todas as coisas de Deus também muda. Que mudemos para melhor. Se hoje somos submissos a Ele, sejamos mais. Se hoje vivemos com uma dinâmica de fé, vivamos mais. Se hoje nós somos gratos, vivamos mais, porque isso nos potencializará. E essa ação potencializada em nós fará com que nós tenhamos mais experiências do que imaginávamos, do que vivíamos, do que tínhamos. E essas experiências vão alcançar outros, para também ter as suas experiências, que vão alcançar outros, para terem as suas experiências. Então esse testemunho, ele se estenderá, e ele potencializará pessoas, gerações, a viverem com Deus o que precisa ser vivido, do dia a dia, do extraordinário, ministrações, respostas, curas, milagres, o que Deus é, o que só Ele pode fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, essa palavra longa hoje, completa, ela chega ao nosso coração no momento certo, porque nós comemoramos o aniversário dessa igreja. É algo extraordinário, um feito maravilhoso. Obrigado, Pai. Mas também chega no momento do dia a dia, numa quinta-feira, num dia comum. Chega para nós no momento desajeitado, talvez, da nossa história, dos conflitos, de boatos, de domínios, de brigas de poder, de coisas que estão aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas, Senhor, essa palavra chega hoje, nesse momento para nós, para poder fazer com que haja um despertamento, uma reação, uma contrapartida de como nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui só para nós, Senhor. Nós não estamos vivendo a vida para os nossos objetivos. Nós não chegamos até o dia de hoje porque somos bons. Nós precisamos entender o que está nas letras miúdas, quase que imperceptíveis. Por isso, Pai, nos leve a ver além da média, além de onde as pessoas param, aonde as pessoas dizem: está bom, não precisa mais. Nos leve a ver e anunciar o que só o Senhor é e só o Senhor pode fazer sobre nós. Nos leve, ó Deus, a enxergar como pequenos nós somos e o quanto o Senhor é grandão, é maravilhoso, é poderoso, é altíssimo. Nessa noite, Senhor,
Nós queremos dizer para todo mundo as nossas experiências, o que o Senhor tem feito. Nós queremos dizer o quanto percebemos sendo amados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. O quanto é bom saber que os momentos que nós vivemos não geram resultado final. Estamos fracos, estamos abatidos, nós estamos vivendo dias maus, mas nós temos um Deus que pode nos dar força, nos levantar e nos fazer vencer os dias maus. Nós confiamos, não como os homens, em carros ou cavalos. Nós confiamos num Deus que é Criador e que é sustentador e que é consumador de toda a história humana. Nós, nessa noite, queremos viver mais agradecidos. Conteúdos que possam ser proferidos e que possam ser testificados, motivados, Senhor, para ir além, com alegria no coração, com pertencimento e bem-estar, de encarar as circunstâncias e dizer: você pode vir com a sua roupa, você pode vir com a sua couraça, você pode vir bem preparado, bélico, mas eu só preciso do Senhor para enfrentar o meu inimigo. Eu só preciso do Senhor para enfrentar as circunstâncias, porque só o Senhor me basta. Ele se torna suficiente para todas as coisas. Quando eu, Senhor, me alimento assim, quando meu irmão se alimenta assim, Senhor, nós conseguimos fazer valer da palavra a referência de verdade sobre nós. E nessa noite, Senhor, nós queremos assimilar isso para seguir assim, testemunhando quem o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda fará sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre esta cidade e até os confins da terra. Nós assim te agradecemos e dizemos: entendidos estamos nesta noite sobre esta palavra, agradecidos pelo Senhor nos ministrar, no nome de Jesus, amém.